Você que ainda não está para não ficar de fora, diga também, me espere que eu também vou. Glória a Deus. Vamos pegar aí, né? Por quê? Porque é algo fácil. Pegar entre amigos é algo que contagia. E a palavra não pode nem ser tão forte. Os amigos já estão levantando da cadeira, já estão dando glória. Porque conhece a necessidade de pregar. Deus abençoe a todos os amigos aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13, diz o texto: soprando o sul brandamente e pensando ter já o que desejavam, levantaram âncora e foram mais perto, costeando a ilha de Creta. Mas não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento chamado Euro-Aquilão. Sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, demos mão a tudo e deixamos ir à toa. Pule agora a página do capítulo 28 e foque neste capítulo, versículo 28, primeiro diz o texto: estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de não pouca humanidade, acenderam uma fogueira. Repita comigo: acenderam uma fogueira. Porque esse irmão que está do teu lado, diga para ele: tem uma fogueira depositada nas tuas mãos. Diga para ele: tem uma lenha depositada nas tuas mãos. Havendo Paulo, versículo 3, ajuntado o feixe de gravetos e pontos no fogo, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se à mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. E perceba uma coisa: os nativos, aqui o texto está falando, tinha uma crença e uma... Aleluia! Os nativos, a qual Paulo se refere, tinha uma crença na deusa da justiça. E por isso eles acreditavam que, independente de qualquer coisa, a justiça, ela sim deveria ser estabelecida e a justiça teria que acontecer. Vamos ler o texto. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Glória a Deus. Preste muita atenção, isso é muito bem. O texto que antecede, o capítulo 28, o texto que antecede a chegada de Paulo na ilha de Malta, é um texto que narra, que escreve acerca de uma tempestade. Vimos aqui nesta noite, através do pastor Henrique Braga, uma expositiva palavra acerca da tempestade. Paulo tem um destino esse: chegar em Roma para ser apresentado ao rei de Roma. Paulo
está no barco e tem uma missão: chegar ao outro lado para se apresentar diante ao tribunal de Roma. Só que no meio do caminho, Paulo se depara com uma tempestade. Só para acreditar que já foi Paulo nesta noite, que ele me traz uma lembrança. Tempestade é tão comum na vida de um crente. Tempestade é tão comum para o público que eu estou falando, que é o público jovem. Quem é aqui que não passa uma tempestade? Ou melhor dizendo, quem é aqui que não conhece o sentido da figuração do texto quando se trata a saber de uma tempestade? Logo, caracterizamos uma tempestade como uma dificuldade, uma situação difícil a qual nós viemos a enfrentar. E o que é a tempestade? Defina-se em termos da missa. Tempestade é um fenômeno da natureza na qual o ser humano ele não tem poder de intervir na mesma. Por maior que seja a tecnologia do país, por maior que seja a tecnologia do governo do Estado, mesmo prevendo que uma tempestade virá, o governo não tem autonomia, o governo do Estado não tem a capacidade de controlar uma tempestade. Porque se torna um fenômeno na qual o ser humano não tem poder de intervenção. Até mesmo o nosso Jesus, ele passa por uma tempestade. Até mesmo os discípulos que andaram com Jesus foram provenientes de uma tempestade. O texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35, fala desta história. Paulo chega e passa, dias depois, pela mesma universidade. Jesus está no barco, os discípulos também estão. Paulo está no barco, os foragidos também estão. Só que Paulo nos traz uma denotação de uma atitude que se deve fazer quando nós estamos diante do barco e que o barco está pesado. Paulo diz que quando o barco está pesado, eles vêm com a possibilidade de afundar. Paulo pega aquilo que está fazendo o teu barco afundar e não tem nenhuma dúvida do que é que ele faz. Pega e lança no mar. Por quê? Porque Paulo aqui tem duas opções a fazer. A primeira, permanecer com o barco cheio, prosseguir alguns quilômetros e lá na frente afundar, ou tirar do barco tudo aquilo que está pesando para chegar aonde Deus havia determinado que você chegasse. Talvez você não esteja entendendo, mas eu vou começar a tocar por miúdos e vou começar a falar o que você me mandou te dizer nesta noite. Talvez o teu barco esteja tão pesado que você não tem nem a capacidade, ou melhor dizendo, você não toma a atitude de largar esta mensagem que está fazendo o teu barco afundar. Talvez o teu barco esteja tão cheio que você não toma a atitude de excluir ela do teu batizado. Talvez o teu barco esteja tão pesado que você não toma a atitude de largar ela e viver uma vida em santidade. Deus te traz esta madrugada para te dizer: tira do teu barco enquanto é tempo. Não pregue por vaidade, ele não me caça isso. Ele vai ao conde por açaí. Mas para tirar do barco algo que me traz benefícios é algo difícil. Tirar do meu barco algo que me traz benefício se torna algo complicado. Paulo aqui não estava tirando água como os discípulos na tempestade que Jesus estava. Paulo aqui, para sobreviver e para caminhar, tem que tirar trigo do barco, que lá na frente serviria de alimentação. E cá para nós, o trigo é uma das fontes de alimento mais utilizadas pelo povo de Israel. Para agora, e pensa por um minuto, tirar o trigo e
lançar no mar não é fácil. Tirar o trigo e lançar no mar é algo doloroso. Quem é que nunca ouviu falar do trigo? Jesus Cristo, propondo uma parábola, ele diz e nos compara com o trigo e com o joio. E qual é a diferença do trigo e do joio? A proporção do crescimento, olha para cá. Não. É a proporção que o trigo cresce. Não. Porque da mesma forma que o trigo cresce, o joio também cresce. Porque, além do crescimento, não está atrelada para quem apenas é crente. Além do crescimento, não está atrelada para quem bota a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja cultuar. É por isso, pastor Henrique Braga, que nós vemos que os homens mais ricos que existem na terra são homens que são ímpios, porque eles buscam a riqueza e o crescimento aqui tanto é para ele e tanto é para nós. Além do crescimento, está atrelado a todos que estão no ambiente terrestre. Só que existe uma diferença entre o trigo e entre o joio. Se não está no crescimento, Santo Bispo, aonde está a diferença entre o trigo e o joio? A diferença do trigo e do joio está na sua raiz. Enquanto a raiz do joio está presa, fixada no solo, a raiz do trigo, pastorzinho, está solta. É por isso que Jesus ele disse que quando o dono da seara vier buscar a sua igreja, o trigo sobe e o joio fica. Por quê? Porque o trigo está solto das coisas da terra e o joio a cada dia se embola com as coisas dessa terra. O trigo vem para um culto como este e começa a dar glória, independente de quem está adorando ou quem está glorificando. O joio vem para um culto como este e está olhando as redes sociais. O trigo vem para a vigília como essa, não perde tempo, começa a dar glória. O joio está ligado no WhatsApp e vem os lances que vai fazer amanhã. Deixa eu ver se tem trigo nessa noite. Começa lá com o patrão e dá glória. O joio cresce, trigo cresce, tira do barro. Ele semelhantemente está em uma viagem, está em uma tempestade. Discípulos estão perplexos. Por quê? Porque haverá dificuldades que mesmo nós dominando a área, nós não seremos capazes de controlar a mesma. Faz o seguinte então, vamos lá. Não vamos acordar Jesus porque ele está dormindo. Vamos tentar manejar a vela. Uma das ferramentas do barco aqui é a vela. A vela é um instrumento que é guiado pelo vento. E usar a vela aqui nesse contexto não adianta. Usar a vela aqui nesse contexto não vai adiantar nada. Porque aquilo que é guiado pelo vento não sabe de onde vem e nem para onde vai. Aquilo que é guiado pelo vento não tem estrutura sólida para ser controlado. Aquilo que é guiado pelo vento, ele ouve falar de fulano, não pesquisa fontes, nem sabe que é a fonte e já sai repassando. Aqueles que é guiado pelo vento, eles não têm a igreja e chegam até dizer em Deus que não precisa de homens pastores para ficar debaixo de uma submissão. Talvez esse seja o teu contexto que esteja aqui nesta noite. Você só vai além, jovem, o
E agora, usar o remo não vai adiantar nada. Agora, utilizar a força do teu braço não vai adiantar nada. Larga a vela. Larga o remo. Faz o quê? Jesus está deitado sobre uma almofada. É por isso que eu gosto da Bíblia, porque depois do culto não há complicação. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Pastor Henrique pregou sobre essa tempestade. Se é você pregasse, tem a mensagem. Se você pregasse, tem a mensagem. Vai lá, tem outra ferramenta. É o que a almofada. Vamos até Jesus. Jesus dormindo sobre uma almofada. Vamos tentar pegar o reino de novo. Pega a vela, pega a vela. Vamos acordar Jesus. Mas se ele está dormindo, entenda uma coisa: essa dificuldade, essa tempestade é uma estratégia de Deus para com a sua vida. Por quê? Dois estados diferentes não pode fazer uma interlocução. Dois estados diferentes aqui não dá para haver uma comunicação. Quem está dormindo não se pode falar com quem está acordado. Quem está acordado não dá para tocar os papos com aqueles que estão dormindo. Por quê? Porque aqui existem dois estados diferentes. Dormindo igual ele, não vai haver nada. O jeito é despertar. Só que tem gente, Marcelo, que quando percebe que o outro irmão está deitado sobre a almofada e tem a oportunidade de acordá-lo do sono a qual ele está passando, ele vai até o local, percebe que tem a almofada, ao invés de despertar, pega a almofada e sufoca. Deus não te fez como juiz. Deus não te fez como juiz. A almofada que o seu irmão está deitado não é para você sufocar. Quer ter placa no toco pau? Levanta as mãos para os céus. Deus está te dando a oportunidade de você aí que está na prostituição e está na palavra dizendo que você quer matar. Deus está te dando a oportunidade para você que mesmo você sabe quem tem um ministério e está se prostituindo e mesmo assim você quer matar. Desperta, porque despertando ele você tem um diálogo diferente com ele. Desperta, porque despertando vai haver uma comunicação. Mas para me acordar se torna difícil. Para acordar Jesus ali no contexto não pode ser qualquer um. Porque, escute, se eu chegar no aposento do nosso presbítero, que aqui está, eu não sou insensato, eu não tenho propriedade de despertá-lo do seu sono puxando a almofada. Se eu for na casa do outro presbítero, que aqui está na direita, eu não tenho autoridade suficiente de despertá-lo puxando a sua almofada. Mas se eu for na casa do meu amigo Ederson, eu tenho esta autonomia de despertá-lo dizendo: Ederson, acorde e puxe a almofada. Porque para acordar Jesus, para despertar alguém do seu sono, para puxar a almofada, é necessário haver uma intimidade. Aleluia, glória a Deus. Você não entendeu o que eu estou falando? Eu quero dar plaça. Deve ter que cair com plaça. Deixa eu ver que tem aqui nessa aqui de plaça. Eu não vou ver o céu aí. Quero ver aqui nesse onde capaz. Estou parado de carro e
atende os nativos da terra, que eles recepcionam pessoas que nós não conhecemos. Então, para muitos aqui, é a hora de se revelar, de agir como eu quero, mas como eu não posso, no ambiente que eu não vivo. Aqui, no local que ninguém me conhece, no local que eu sou novo, será o local ideal para mim fazer aquilo que eu não faço na minha terra, porque todos que estão me vendo estão percebendo. Subir no altar, colocar um terno, vestir uma gravata e pregar é muito fácil. Difícil é ser crente na terra em que ninguém me conhece. Difícil é chegar na faculdade, ser tentado e permanecer na posição. Difícil é chegar numa terra e ficar firme, como você está aqui nesta noite. Mas observando o texto, Paulo percebe que os nativos até eram gente boa para comer. Paulo percebe que quando ele chega, uma fogueira ali estará acesa. Paulo percebe que quando ele chega na terra, a fogueira já estará acesa. Permita, quando eu paro para ouvir homens experientes, como o Martim Queimão, como o pastor Joel Ribeiro, como outros homens de Deus, como o pastor Israel, até mesmo o pastor Quimara, que é uma geração um pouco atual, mas já tem uma experiência mais velha que a nossa, eu sempre escuto falar que a geração passada era uma geração que vivia o verdadeiro avivamento, que a geração passada era uma geração que, quando os jovens oravam a vigília como essa, saía mais de 20 batizados com o Espírito Santo. Eu sempre escuto falar que a geração passada, quando se juntava naquele estádio do Alvinil, era uma glória tremenda, que todos saíam uma semana falando em línguas estranhas. Uma fogueira foi acesa na geração passada. Paulo chega e a fogueira está se apagando. Qual é o seu papel? Acender a fogueira ou deixar ela apagar? O que você faz? Acende a fogueira ou deixa ela passar? Uma geração passou a acender a fogueira por causa do calor, por causa do frio da chuva que cai. A fogueira está se apagando. Eu sou jovem, você é jovem. O que você vai fazer? Vai deixar ela apagar ou vai acender a fogueira? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai acender a fogueira ou vai deixar ela apagar? Vai acender a fogueira ou vai dizer que esta geração é uma geração falida? Vai acender a fogueira ou vai deixar a prostituição entrar? Acenda a fogueira. Acenda a fogueira. Pastor Martim Damião, que ele chegou aqui na Paralela, em particular ele disse: santo, essa geração é comparada a uma tocha olímpica nos dias das Olimpíadas. Ela vai passar de mão em mão, segura. Passa de mão em mão, segura. Passa de mão em mão, segura. Em outra geração, pastor Iquidade segurou. Em outra geração, não chegou, segurou. Em a geração de Ítalo, segurou. Pela sua geração, a fogueira está acesa. Você vai deixar apagar? Vai apagar a história. Paulo toma uma atitude. Pega a lenha. Permita. Fogueira, preste atenção. Lenha. Fogueira. Lenha.
fogueira. Lenha aqui. É o ministério que Deus já colocou em tuas mãos. Mas quando é santo que eu vou acender a fogueira, a lenha já está nas tuas mãos. Ministério, lenha, presença, santidade, fogueira, lenha, ministério. Acende a fogueira. Mas o que me passa é ver gente pegando esta lenha que Deus deu, e ao invés de acender a fogueira do Espírito, pulam a fogueira e acendem a fogueira da vaidade.